Teste, um, dois. Eu vou cantar com máscara. Vai que é tu. Eu não vou conseguir. Eu abro a boca que o nariz já sai fora. Protocolo, não diz que a gente tem que estar com máscara. Alô, alô, teste.
Boa noite, amados. Como é bom quando nós podemos estar na casa do Senhor. Hoje nosso culto, além da live, nós estamos começando o nosso culto presencial aqui na igreja. Não há lugar melhor do que estar na casa do Senhor. Nosso coração se enche de alegria porque Deus está nos dando a oportunidade de retornar à casa. E como é bom quando nós podemos estar retornando com toda a alegria do nosso coração e deixar que o Espírito Santo de Deus possa estar nos enchendo novamente as nossas vidas neste lugar. Com certeza Deus escolheu a cada um de nós que está aqui nesta noite, assim como você está na sua casa. Deus te escolheu para estarmos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Por isso nós queremos que esta noite seja uma noite especial nas nossas vidas, que estamos buscando a presença do Senhor neste lugar. E aí onde você está, busque a presença do Senhor, sinta o Espírito Santo de Deus tocar na tua vida. Deixa Jesus ministrar na tua vida nesta noite, amado, porque Deus está neste lugar, Deus está onde você está. Mas busque a presença do Senhor, louve ao Senhor de todo o teu coração, porque não tem coisa melhor do que estarmos buscando a presença do nosso Senhor. Não tem coisa melhor do que estarmos em comunhão com Deus e dizer: bem-vindo seja, Senhor, na minha vida, na minha casa, no meu coração, neste lugar onde nós te buscamos. Nós passamos muito tempo neste lugar, muitas vezes sozinhos, mas sabendo que Deus estava conosco, nos abençoando para que este dia chegasse. E Ele chegou. Por isso não perca a oportunidade de buscar a presença do Senhor, de entrar nos átrios do Senhor nesta noite, de dizer: Senhor, seja bem-vindo, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Seja bem-vindo neste lugar, Senhor. Enche o nosso coração, Pai. Ó Senhor, nós necessitamos, Senhor, da Tua presença neste lugar. Nós necessitamos, Senhor, da Tua presença nas nossas vidas, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, te manifesta, Senhor, em nós, Senhor. Oh, nós estamos aqui, Senhor, felizes, Pai, porque podemos retornar na Tua casa, Pai, e dizer, Senhor, que nós somos bem-vindos neste lugar, porque este lugar foi preparado para Ti, Senhor, para Te nos abençoar, Senhor, para nos encher, Senhor, com Teu santo e bendito Espírito Santo. Oh, Pai, nós não somos nada, Senhor, sem a Tua presença. Mas, Senhor, com Teu Espírito Santo derramando sobre nós, Pai, nós somos mais do que vencedores. E nós vencemos através, Senhor, de Ti, ó Pai. Por isso, Senhor, faz o Teu milagre nesta noite, Senhor. Vamos ficar em pé neste momento, amados irmãos. E agora, vamos clamar ao Senhor, para que mais vidas venham a este lugar, Senhor. Que este lugar, Senhor, daqui a um pouco fique cheio dos nossos irmãos, Pai, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Mas nós queremos mais de Ti nesta noite, Senhor. Nós queremos, Senhor, muito mais de Ti, Pai. Por isso vem, Senhor, manifesta, Senhor, manifesta o Teu amor, o Teu poder sobre nós, Pai. Nós não somos nada, mas Tu, Senhor, é que faz, Senhor, que nós possamos ser abençoados, Senhor. Por isso vem, Espírito Santo, vem, inunda este lugar, inunda as nossas vidas, inunda aqueles irmãos que estão nas casas nesta noite, escutando essa live. Oh, vocês também recebem esta bênção do Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos pela Tua presença. Clame ao Senhor nesta noite por uma obra na tua vida, amado. Eu não sei o que tu está passando, mas Deus sabe, e Ele quer te curar, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar nesta noite. Por isso, se entregue na presença do nosso Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Antes de
falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste a tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Impressionante, ousado teu amor, Senhor.
da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, diga: quem é o Rei da glória? Quem é Rei da glória? É Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é? Você consegue declarar nessa noite? Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe.
quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Ó Senhor, nós queremos te conhecer, Senhor, cada vez mais, Pai. Sentir a Tua presença, Senhor. Viver a Tua vontade, Pai. Por isso, Senhor, esteja, Senhor, no nosso coração, Pai. Está preparada aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos que canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Tudo está preparada, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti.
que eu consegui cantar. Todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, é a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Diga que Ele é santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas Tuas mãos, Pai. Tudo está nas Tuas mãos, Pai. A nossa vida, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, Pai. Porque nós acreditamos em um Deus que vive. Aleluia. E que tem todo o controle nas Suas mãos. Todo poder e honra nas Suas mãos, Pai. Por isso, como é bom, Senhor, estar louvando e engrandecendo o Teu nome. Senhor, muito obrigado, Pai.
Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos os dias são maravilhosos, mas hoje é um dia especial. O dia que a igreja começa a retornar gradualmente aos cultos presenciais. Ainda continuaremos com cultos online, e esta é uma nova maneira da igreja que está expondo o Evangelho também através da mídia e alcançando você que está nos assistindo. Mas a igreja também começa a comunidade a se reunir dentro dos padrões exigidos. Estamos aqui e é maravilhoso ver os irmãos aqui. Quantos estavam com saudade daqui do lugar onde você tem adorado ao Senhor, sentido a presença de Deus, sentido do poder de Deus, tem recebido da palavra de Deus? Aqui é lugar de bênção. E você que ainda não vai a alguma igreja, você que nos assiste, procure uma igreja mais próxima, e será um prazer, né, o dia que nós pudermos receber você aqui, você que mora nas proximidades, está assistindo aqui da Igreja Metodista Sarandi, Porto Alegre, bairro Sarandi. A Igreja Metodista tem sido uma bênção neste lugar. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Pega aí na tua mão a tua Bíblia e abra lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Apocalipse 2, versículo 18. Nós vamos ler do 18 ao 29. Glória a Deus. A igreja aqui reunida, eu convido então, nesse momento que acharam já a palavra de Deus para ser lida, vamos nos colocar de pé como igreja e ler essa palavra com aquela reverência, já com esse coração aberto para a palavra de Deus, e Deus já começa a falar em nome de Jesus. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Podeis vos assentar. Senhor Deus e Pai, nós oramos nesta noite, ó Deus, neste lugar, e também, ó Pai, nos unimos em oração com muitos que ainda estão nos seus lares, que ainda, ó Pai, estão, ó Pai, Deus, longe do templo, mais perto está o Senhor. Eu creio que a Tua palavra é viva e eficaz, ó Deus, e, ó Pai, nesta noite, mais uma vez, toca em todos os corações, de todos aqueles que ó Pai, com reverência, recebem essa palavra de bom grado, e que deixam essa palavra, ó Pai, fazer, ó Pai, realizar o efeito necessário da Tua vontade, do Teu querer, para com a vida dele e dela, em nome do Senhor Jesus. Por isso, ó Deus, mais uma vez, continua falando ao Teu povo. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui numa série de pregações, falando das cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Em Apocalipse nós vemos então sobre isso. Começamos, para aquele que ainda não tem acompanhado, a primeira nós falamos sobre Éfeso, e ali nos fala sobre paixão por Cristo, não a paixão deste mundo, mas verdadeiramente a paixão por Cristo, mas o abandono ao primeiro amor. O abandono ao primeiro amor. O primeiro amor, todos nós sabemos que é aquele momento em que você recebe Cristo, você começa a andar com Cristo, começa a vivenciar a fé, começa a ficar maravilhado, tem fome da palavra, quer ler a palavra, quer viver uma vida de oração, você começa a se espelhar em outros irmãos que estão seguindo a Cristo e que são exemplos de fé. Mas, lamentavelmente, na caminhada de fé, alguns vão enfraquecendo e, conta a gota, como eu tenho dito, vão deixando de orar, deixando de ler a palavra, deixando de buscar, deixando de priorizar as coisas de Deus, e aquela chama vai se apagando. E muitos já estão longe de Deus. A segunda, nós vimos sobre a igreja de Esmirna, a segunda carta, que fala sobre a coroa, sobre o selo da vitória, para aqueles que não negociam a sua fé, para aqueles que continuam buscando com fé, com esperança e com zelo em Deus. Mas também falava daqueles que se diziam ser judeus e não eram da sinagoga de Satanás. Os infiltrados, que estão lá, o joio no meio do trigo, mas para todos há uma esperança de arrependimento, uma advertência a fazer a vontade de Deus, a rever a sua vida, a fazer uma retrospectiva, como tem sido a minha vida na presença de Deus. Nós vimos terceira igreja sobre a cidade de Pérgamo, a igreja que está em Pérgamo, fala sobre o nome que aqueles que permanecem em Deus recebem, e fala sobre o nome que só naquele dia será revelado, o qual a palavra de Deus diz assim, que o nosso nome passa a estar escrito no livro da vida. Um dia, quando você aceita Jesus, quando você aceitou, o teu nome vai para o livro da vida. E também fala sobre o nome que está sobre o nome, que um dia todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nós hoje, a quarta igreja é a igreja de Tiatira. Esta igreja tem um diferencial dessas outras. Diferente em alguns pontos, mas falho em outros. Quem recebe essa carta, ela é destinada aos cristãos então de Tiatira, mas não só a eles, a todos os cristãos, a todas as igrejas, porque ao final diz assim, eis o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, essas cartas eram específicas para tratar de um problema em um certo lugar, mas é a palavra de Deus que é lançada para todo o tempo, para ser renovada em todo o tempo, e levar as pessoas a estarem vigiando, olhando para dentro de si, como disse o salmista Davi, sonda-me, ó Deus, e vê se há algum caminho mau.
Em outras palavras, Senhor, me ajuda a ter discernimento, onde eu estou pecando, no que eu estou errando. E o Senhor, Ele revela a nós. Esta igreja, esta cidade ficava a 55 quilômetros, então, da cidade de Pérgamo, e hoje é a cidade de Aquisar, só contextualizando. E lá naquela época havia inúmeros comércios, muitos comércios, então havia uma prosperidade naquela cidade. As pessoas prosperavam. Quem é que gosta de prosperar aqui? Diga amém. Os filhos de Deus têm que avançar e prosperar em tudo, principalmente na fé, porque senão não vai valer a pena. O muito com Deus, sem Deus é nada, mas o pouco com Deus é tudo que nós necessitamos, porque Deus multiplica, Deus supre, Deus está conosco e Deus nos dá a vitória. Esta cidade era próspera, essa cidade tinha muitas empresas, muitos comércios, mas muitas dessas corporações que havia nessa cidade exigiam que seus empregados servissem aos deuses e aos ídolos que eles, patrões, adoravam. Não vou falar nos dias de hoje, mas diz que há um lugar onde as pessoas de uma grande empresa no Brasil, e todos que têm que fazer parte delas, têm que fazer parte da crendice que ela proclama. Muitas então exigiam essas regras comerciais, essa idolatria, e não parava só nisso. Todas as práticas ali postas naquela empresa, como prostituições, como muitas outras coisas e orgias. Jesus se apresenta neste momento como aquele que tem os olhos de fogo. Os olhos do Senhor, diz a palavra, estão sobre toda a terra. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos fugir do olhar de Deus. O salmista diz assim: se eu tomar as asas da alva, ali o Senhor vai estar. Se eu descer nas profundezas do mar, ali o Senhor vai estar. O Senhor está em todo lugar. É um Deus onipresente, o Senhor te vê em todo o tempo. Por isso que as cartas começam dizendo: conheço as tuas obras. Por isso que nós oramos sempre: Senhor, oh Deus amado, confirma as obras das nossas mãos, que nós possamos fazer obras que agradam a Deus e não obras que venham promover a nós mesmos. Regras haviam ali, mas Jesus é esse que vê todas as coisas e vê o caminhar daquela igreja, como Ele vê cada um de nós nesse tempo de pandemia. Deus viu toda a nossa vida. Deus viu quando nós estávamos cheios de fé, ou quem sabe em alguns momentos, meio temerosos. Mas aquele que serve a Deus vence o medo, amém? Vence o medo porque sabe que Deus é com ele, que a sua vida está na dependência do Espírito de Deus. Mas um irmão dizia: pastor, eu meio esfriei na fé. E esta igreja então recebe essa advertência: conheço as suas obras. E olha que as obras dessa igreja se diferenciava da igreja de Éfeso, da igreja de Esmirna, da igreja de Pérgamo. Começando que Deus diz assim: conheço as tuas obras, o amor que tens. O amor aumentava. Não era como a primeira igreja, que o amor tinha se esfriado de muitos, mas o amor dessa igreja aumentava. Como é bom amar o Senhor Deus, não é mesmo? Como é bom nós amarmos esse Deus, conhecer esse Deus, amar. E a Bíblia diz assim que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Primeiro Deus te amou, primeiro Deus entregou o melhor por você, Ele te amou primeiro. E então nós o amamos, reconhecemos o amor de Deus, a sua mão estendida para as nossas vidas, para a tua vida. Creia nisso, as mãos de Deus estão estendidas, e Deus quer permanecer com as suas mãos estendidas sobre a tua vida. Por que, pastor, Deus tira a mão da minha vida? Não, como aqueles irmãos lá em Éfeso,
se esfriaram no amor de Deus, eles saíram debaixo da mão de Deus. Deus não tira a mão, mas as pessoas deliberadamente ou gradualmente vão saindo debaixo da mão de Deus. E Deus tem compromisso sim com aqueles que assumem um compromisso com Ele. Deus, Ele quer andar com aquele que quer andar com Ele. Você já pensou você andar com alguém que não quer andar com você? Então Deus quer andar com aquele que quer andar com Ele. Por isso, Jó, ele diz uma palavra que impacta. Ele diz assim: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Talvez nesse tempo de pandemia foi um tempo em que muitos acabaram conhecendo realmente quem é esse Deus. Viram o livramento de Deus. Aqui há irmãos que, conhecemos irmãos que passaram por este momento e venceram, porque Deus está no controle. Amém? Conheço as suas obras, o amor, então o amor dessa igreja que está na cidade de Tiatira era aumentado. Outra coisa que era um diferencial era a fé. Eles não negavam a fé. Eles não negavam a fé. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja nesta noite, que a fé é necessária, mas nada pode substituir a palavra de Deus, porque sinais, maravilhas, sem ter base bíblica, não é fé, é superstição. Amém? Verdadeira fé é aquela que nos leva para perto de Deus e nos leva a olhar além ainda desta vida transitória, passageira e que passa rapidamente. Principalmente as meninas que já fizeram 15 anos e então o tempo foi passando, têm dito: olha, aos 15 anos como a gente queria que chegasse aquele dia. Mas depois dos 15 parece que corre, não é mesmo? O menino parece que antes de ir para o quartel, eu quero que chegue o dia, eu quero ir para o exército, mas depois parece que o tempo corre. Quando eu era criança, parece que o tempo não passava. Um ano na escola, parece que era uma eternidade, e a gente não via a hora de passar para o outro ano. E assim, tudo passa, mas as palavras, as promessas de Deus não passarão. Esta fé necessária, esta fé sadia, esta fé baseada na palavra de Deus, esta fé que nos leva a permanecer firme nas promessas do Senhor, esta fé que é um dom que vem do Senhor. A fé e a salvação é pela fé, é um dom que vem de Deus para que ninguém se glorie. Esta igreja permanecia na fé. Irmão, você tem permanecido na fé? Teu amor tem aumentado? Que você possa ter Deus dizendo para você: que bom que o amor tem aumentado, que bom que o zelo tem aumentado, que bom que a tua fé tem aumentado, você tem regado a fé, você tem buscado. Se a fé vem do ouvir da palavra de Deus, então eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que ouvir a palavra de Deus, eu tenho que me alimentar para que esta fé cresça na minha vida. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, que nós devemos andar de fé em fé, porque a fé que eu tenho hoje, se eu não regar, poderá ser bem menor no dia de amanhã. Mas ter a fé e a ação, não a fé passiva, mas uma fé ativa. Esse povo era ativo, esse povo demonstrava o amor, não era só de boca, mas ele demonstrava um amor para com o próximo, o amor de Deus que estava sobre suas vidas. Ele era revelado aos que estavam à sua volta. Que bênção de Deus, que elogio para essa igreja. Que bom um dia Deus dizer para nós assim, falar para nós: teu amor aumentou a cada ano. Teu amor aumentou. A fé aumentou. O serviço, que é o resultado da fé, do amor às coisas de Deus, aumentou. Nós não somos salvos pelas obras,
para que ninguém se glorie, é pela fé, mas a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Nós temos que sim nos mover pela fé. Temos esta fé salvífica nas nossas vidas, significa a fé que nos leva a olhar além desta vida transitória para a eternidade, mas sabemos do compromisso que nós temos de ser um agente transformador no nosso tempo e de deixar um legado para outros e de deixar esse exemplo de fé para nossa família, para nossos colegas de trabalho, para onde você estiver inserido. Fé, serviço, trabalho e perseverança. Você já viu uma pessoa que não é perseverante em nada? Ela começa um curso, ela desiste. Ela começa outro, ela desiste. Ela não consegue, às vezes, nem ir adiante seus estudos. Não tem perseverança. Ela não consegue parar emprego nenhum, porque ela não consegue ser perseverante. Mas aquele que tem Deus, tem o espírito de força sobre a sua vida, amém? De poder. Quando ele busca, ele recebe. Quando ele busca, Deus capacita, Deus dá ânimo, Deus dá força. Por isso que Isaías diz assim, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como de águia. É assim a palavra de Deus. E aqui essa igreja, ela crescia no amor, ela aumentava a sua fé, ela buscava agora expressar essa fé através do serviço. Como é bom nos sentirmos úteis na obra de Deus. Como é bom nos sentirmos úteis à obra de Deus. Eu não quero aposentadoria. Pode chegar um dia e dizer assim, olha, está muito velhinho, não precisa pregar mais, vamos trazer alguém mais novo. Mas eu vou continuar ainda falando do amor de Deus e ajudando na obra de Deus. É ter esse zelo, esta vontade de fazer para a obra de Deus. Mas além de tudo isso, todas essas, vamos dizer, esses elogios de Deus para eles, havia também advertência. Tem gente que só gosta de elogio e vibra, né? Deus, nesta noite tem uma bênção para você, aleluia, glória a Deus, pula no banco, né? Mas Deus está dizendo nesta noite que você tem que ser mais fiel, e você tem que ser mais comprometido, e você tem que ser mais zeloso para com as coisas dele. Poxa, já não tenho sido, mas posso ser mais ainda. Então Deus traz esta referência do que eles estavam sendo de bom, mas traz também a advertência. Conheço as suas obras, mas também conhece as coisas que acontecem nos bastidores, nos lugares secretos, aonde parece que ninguém está vendo. Deus conhece a intenção dos corações, não precisa nem falar, Deus sabe da intenção do coração. Deus conhece e sabe quando também há uma falsa piedade. Por isso que as obras que fizermos, diz a palavra de Deus, serão provadas no fogo. Tudo que nós fizermos para Deus, para a obra de Deus, um dia será provada no fogo, e aquilo que for por amor realmente vai permanecer, receberemos galardão. Mas o que não for por amor, vai se desfazer. Ainda que tenhamos feito. E é isto que a palavra de Deus aborda nesta noite. Contra ti eu tenho que toleras Jezabel. Alguém já ouviu falar esse nome Jezabel? Jezabel, mulher do rei Acabe. No tempo de Elias, 1 Reis 19, nós encontramos essa mulher Jezabel lançando uma palavra sobre Elias, e esta palavra diabólica sobre essa ameaça para Elias fez com que ele, depois de ter vencido 450 profetas de Baal, é isso? Lá no Monte Carmelo. Depois de ter chegado diante daquele povo lá, no Antigo Testamento diz que Elias foi levado por Deus, chegando diante do povo, diz, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Olha bem, o texto aqui relata este nome, Jezabel,
como aquela mulher Jezabel, que promovia também com aquela religião de Baal, também a prostituição, orgias e tudo mais, idolatria. E assim Elias recebe aquela ameaça forte, e diz que Elias, depois de ter vencido muitas batalhas, vai em caminho ao deserto, caminho de um dia, e pede para si a morte, diz para Deus: já basta. Bom, mas Deus vai lá e levanta ele, para ele continuar a caminhada. Aqui diz que eles estavam agora, nesta igreja, tolerando Jezabel. Não sei se uma referência a Jezabel, ou se era o nome desta mulher Jezabel, mas eu creio que uma referência a Jezabel. A Jezabel, que se diz profetiza, se autodenomina profetiza. Não é assim as coisas de Deus. Desde o início da igreja, as coisas de Deus não são assim. Eu não posso me autodenominar. Eu tenho que fazer parte da igreja. Eu tenho que ter uma liderança. Eu tenho que receber uma consagração. Alguém disse que certa feita, não sei se é verdade ou não, mas um pastor fez o próprio casamento. Chegou lá e diante, né, com a noiva, né? Ele queria ele mesmo se casar, né? Ele chegou lá com a noiva ali, né, diante do altar. Aí de repente ele passou para o outro lado e disse: recebe a fulana como sua única e excelentíssima esposa. Aí ele volta lá: recebo sim, senhor. E ele foi fazendo o casamento dele. Por isso que eu brinco, às vezes alguns irmãos dizem: pastor, eu quero me batizar. Eu digo assim: não pode, irmão. E o irmão fica: mas como, por quê, pastor? Eu digo: não pode. Mas o pastor pode te batizar. E os irmãos chegam: pastor, eu quero me batizar. Eu digo: não dá. Bom, agora eu já revelei, né? Você chegar querendo o batismo, pastor, eu quero que o senhor me batize. Então, se autopromovendo, a igreja metodista, ela tem como a igreja primitiva de impor as mãos, de consagrar, de delegar, de orar por aquela pessoa para que ela seja verdadeiramente uma bênção, de estar acompanhando aquela pessoa. Mas essa profetisa, ela era aceita na igreja, ainda que a igreja não tinha delegado poder a ela. Mas ali na igreja ela estava influenciando. Eu já passei por uma igreja, irmão, que alguém parecia ser uma bênção, chegou na igreja, era uma bênção, era, né, fiel na igreja, todos os cultos, ele tocava na igreja, ele, né, era homem de oração, ele no início era dizimista, né, e tudo mais, mas já chegou dizendo: eu sou profeta. E aí, uma vez que outra profetizou, mas depois eu já queria profetizar em todos os cultos. Eu disse para ele: meu irmão, aqui não é assim. A palavra de Deus é profética. Porque vai chegar ao ponto, e eu já vivenciei isso de pessoas que dizem: não vou lá naquela igreja, lá não tem profecia. Então rasga a Bíblia. Porque a profecia, maior profecia está aqui, a palavra de Deus. A palavra é profética. Esta mulher, ela se intitulava profética. Diz aqui a palavra, se diz profeta. E nós vimos no Brasil muitos profetas, como em todos os lugares do mundo, falsos profetas. Em 2007, para 2007 foi anunciado a vinda de Jesus. Por alguém muito conhecido, mas não cito nomes, nem ministérios. Mas foi anunciado, 2007 Jesus virá. Está meio atrasado, né? Porque, quer dizer, já passou, né? Se atrasou bastante. Mas depois muda a versão, né? Outra profeta profetizou que, né, ela tinha que pegar e Deus estava fazendo com que ela pisasse sobre a cabeça de Satanás. Pai, não é Jesus que pisa sobre a cabeça de Satanás, a serpente? E aí comprou uma bolsa lá de não sei quantos mil lá, né? Uma sandália, sei lá. Mas são falsos profetas, irmãos. Mas leva multidões. A Bíblia diz que até os salvos, né, aqueles que estão salvos em Cristo poderão ser enganados, claro.
se deixar se enganar e sair da presença de Deus, perde a salvação. Mas vão tentar enganar, sim, até os escolhidos. Cuidado com as profecias que andam por aí. Cuidado com aqueles que se dizem profetas e não são. Profecia está aqui, a palavra revelada. Profecia, nós podemos sim ter este dom da profecia. Profetize coisas bíblicas, coisas boas. Sentiu de Deus, vai lá e diga para o teu irmão: olha, Deus, no tempo de Deus, você não vai errar. Deus vai estar abrindo as portas do trabalho para você. Basta você tem condições, não é mesmo? Porque você gostamos de ouvir coisas boas. Tão somente esforçar-te, tem de bom ânimo, permanece em Deus, porque Deus não falha, Deus é fiel, Deus vai abrir a porta, Deus vai abençoar, Deus vai curar. Profetize, sim, é bíblico. Agora tem umas profecias, vai totalmente contrário à palavra de Deus. O próprio Jesus diz assim: ninguém sabe o dia e a hora que o Filho do Homem virá, ninguém sabe. O interessante é que em 2007 foi posto até o dia que seria num sábado, estabelecido até o horário. Então, irmãos, são assim, e nós devemos anunciar a palavra sem distorção, viver o amor, e não deixarmos sermos enganados. Viver a fé, mas não deixar que chegue aos nossos corações uma fé enganosa. Viver o serviço, mas fazer aquilo que verdadeiramente seja para a glória e honra de Deus e não para nos promovermos. Eu sou profeta, eu tenho o dom da cura, tenho os dons sim, Deus reparte seus dons, mas o dia que o dono da cura não tiver, assim se estabeleceu, Deus não vai curar. Deus usa quem Ele quer e a hora que Ele quer. Amém? Glória a Deus. Então, se diz profeta, mas não é. Já alguns acertam, Já até acertaram que ia acontecer essa pandemia. Bom, irmãos, se disser para vocês que muitas coisas ainda vão acontecer, aí um dia aconteceu, o pastor Miguel acertou, ia acontecer. Não, é bíblico. O problema é as pessoas saírem da Bíblia e trazerem para si e dizer, vai acontecer tal coisa. E às vezes com espírito até de adivinhação, Porque a tendência da profecia que vem de Deus é, olha, vamos buscar, mas ainda por mais que nós venhamos buscar, tempos difíceis virão. Ou na Bíblia encontra-se algo dizendo, que quando todos buscarem não vai acontecer tribulações e dificuldades. Não, Jesus está falando com Deus, com o Pai, sobre aqueles que andam com Ele, que vão fazer expandir o Evangelho, e que vão ganhar milhares de vidas, e que vão preservar as doutrinas, o qual o povo ali primitivo andava firme na doutrina. Mas Jesus ainda ora assim: Pai, eu peço que não peço que tire eles do mundo, mas que os guarde do mal. O mundo jaz no maligno. Com ensinos, diz aqui, de imoralidade, de libertinagem. Quantas coisas nós temos ouvido acontecer por aí, Quantas coisas. E às vezes buscando até mesmo na palavra de Deus para ter legalidade, como dizia o nosso discipulador, irmão Xande, um dia, procurando em textos isolados, versículos, sem ter um contexto, e aí se torna pretexto para heresias, para falsas doutrinas. Mas nós temos aqui a palavra de Deus, e se vivermos a palavra de Deus, teremos sim aquele que está conosco para nos abençoar e nos dar vitória, amém? Diante de todas as provações e tribulações. Ela induzia então esta mulher, aquela comunidade a erro, e aí vem se não se arrepender, vai adoecer, vai chegar o sofrimento. Irmãos, quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor, é anunciado algo muito importante, que diz assim: verifique o homem a si mesmo. Eu não posso medir nem fé, não posso medir a espiritualidade dos irmãos, e nem devo, isso é Deus que sabe.
Cada um sabe de si, por isso a palavra de Deus, verifique o homem a si mesmo, olhe para dentro de si mesmo, e então coma e beba, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Isso é doutrina verdadeira. Há liberdade, mas há advertência. E aí diz mais, por isso há muitos entre vós que estão fracos. E que mais? Doentes. Doentes. E talvez ainda reclamando de Deus, eu vou na igreja e passo doente, eu vou na igreja e me sinto fraco. Buscar dignamente. O que é buscar dignamente, pastor? Então quer dizer que aquele que vive o verdadeiro amor de Deus e que tem fé e que faz boas obras, não peca, não tem pecado. Jesus disse, aquele que disser que não tem pecado já está pecando. Mas há uma diferença de pecar e viver no pecado. E aquele que quer se ver livre do pecado pode sim, porque Ele é fiel e justo para vos perdoar. Por isso, essa preposição, se não se arrepender, Deus dá tempo sim, só que o tempo passa. Amanhã eu me arrependo, estou muito novo ainda, depois eu vou firmar sim, vou levar as coisas de Deus a sério, não. Quem sabe o dia de amanhã? Ninguém sabe. Assim como nós não podemos dizer, nem a Jesus foi dado ali para falar sobre o dia da sua vinda, quando seria, muito menos nós vamos saber como será o amanhã. O que nós sabemos é que com Deus será melhor. Amém? Seja nesta terra, enfrentando nesse tempo muitas adversidades, problemas, dificuldade, sendo às vezes ficando enfermo, mas a mão de Deus nos curando, às vezes nos sentindo fraco, reconhecendo a necessidade de Deus, Deus nos fortalecendo, vivendo esta palavra, até que um dia Deus nos chame na glória. Para encerrar, irmãos, o pastor geralmente prega mais meia hora, né? Mas nós temos tempo, né, determinado. Se não se arrepender. E mais lá ainda diz assim, né? Muitos que estão fracos, doentes, não são poucos que dormem. O que é dormir, né? Eu acho que é amaciar o termo aqui. Muitos já bateram as botas, né? Ou esticaram as canelas. Irmãos, é séria a coisa. Mas, concluindo aos demais que em Tiatira não seguiram a doutrina dela, os que não se desviaram, os que não se deixaram contagiar, né, os que permaneceram na sã doutrina. O apóstolo Paulo diz algo muito importante, diz assim, que haverá tempo que as pessoas sentirão o quê? Coceira nos ouvidos, vão se cansar da sã doutrina. Pastor abriu lá para ler tal palavra, já até ouvi o mesmo pastor pregar a mesma palavra. Bom, se não dá para cantar 10 vezes, então dá para trazer a mesma palavra, mas ela sempre se renova, nunca é realmente exatamente. Já viu alguém pregar uma vez e conseguir trazer a mesma mensagem, só se ler, né? Toda na íntegra, não tem como. O Espírito de Deus sempre vai falar de uma forma diferenciada, sempre vai tocar no coração. A palavra de Deus não volta vazia, irmãos. É esta palavra que nos dá vitória. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E ai daquele que trocar um tio na palavra. Mas quantas distorções, quantas coisas que foram buscadas até mesmo em textos isolados e se tornaram praxes de fé nos dias de hoje. Fuja dessas coisas, fuja de invenções, fuja de coisas que fogem daquilo que é a palavra de Deus. Aos demais que não seguiram a doutrina dela, darei autoridade sobre as nações. Amém? Darei autoridade. Você está vendo que o Brasil tem sido, apesar de toda esta luta, tem sido sim vencedor. Amém? Tem. Quantos testemunhos de bênção, quantas
um país tão grande no meio dessa pandemia, né, em relação a outros, quantos livramentos. Então, darei autoridade sobre as nações. Você tem autoridade, você que vive a palavra de Deus, de orar por outras nações. Não ore só pela tua cidade, não ore só pelo teu estado, não ore só por o teu país, mas ore em nome de Jesus, para que outras nações venham conhecer, venham esta palavra libertadora, transformadora, essa doutrina de Deus. Doutrinas são regras concernentes à salvação, não invenções humanas, mas palavra de salvação de Deus. Anuncia esse Deus que cura, que liberta, que transforma. Seja sim um profeta, um que profetiza, não se denomine profeta, mas profetiza sim coisas boas para os outros, amém? Profetize a palavra de Deus, use a palavra de Deus, ela é profética. Então, os que vencerem, aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui está a chave desta carta, que não só era para Tiatira, mas era para as igrejas. Eu creio não só para aquele tempo, mas chegou até nós essa advertência. Que bom que a igreja está aqui, que bom que você não deixou o primeiro amor. Que bom que você não deixou de exercer a fé, mesmo em casa, assistindo às lives, participando. Que bom que você permaneceu sendo bênção nas mãos de Deus. Porque ao que vencer, e o vencedor é o que permanece debaixo da mão de Deus, na dependência de Deus, na proteção de Deus, dirigido por Deus, dando glória a Deus e não promovendo-se a si próprio, mas glorificando o nome do Senhor. Por isso você está aqui, todos abençoados, diga amém. Se eu perguntar, todos aqui eu creio têm um testemunho de bênção. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus e oramos. Você aí na tua casa também, receba esta oração da fé. Não se deixe enganar, leia a palavra de Deus, busque onde se prega a palavra de Deus, onde se vive a palavra de Deus. Cuidado com aqueles que surgem muitas vezes dentro aí de onde você está, com profecias e coisas, pessoas que não têm verdadeiramente autoridade, não receberam imposição de mãos, não lhe delegaram poder, a igreja não aprovou. Então cuidado com aqueles que dizem que a igreja não é necessária. Cuidado, porque um soldado precisa ter um quartel-general. Por isso a igreja está aqui nessa noite, uma parte da igreja. E no próximo domingo estaremos aqui novamente, gradualmente, né, cada vez mais dentro daquilo que é exigido. Oramos, coloca a mão ao altura do teu coração, aí na tua casa, você que está aqui na igreja. Oh, Deus conhece as tuas obras, conhece o teu coração, conhece os teus sentimentos, os teus mais altos anseios. Conheço você, o Senhor está dizendo, intimamente. É isso que a palavra de Deus revela, que Ele conhece os teus pensamentos, que você está pensando agora, nesse exato momento. Deus conhece, Deus sabe do teu coração. Deus conhece aquilo que te entristece. Deus conhece as tuas lutas. Deus sabe quando você chora, quando você está lá naquele quarto, quando você clama ao Senhor. Deus está ali. Nada passa em vão diante de Deus. Deus vê quando tentam te humilhar, quando tentam te intimidar. Deus vê todas as coisas. Deus está lá e Deus também traz o livramento. Oh Deus Pai, santo e querido, obrigado pela Tua palavra, que nós possamos viver a verdadeira doutrina, a sã doutrina, meu Deus, e não nos desviar dela, sermos verdadeira uma igreja de dons e ministérios, Senhor, usando os dons conforme a Tua vontade, vivendo os dons, ó Pai, verdadeiros, ó Pai, Senhor, ó Deus, Pai, em nome de Jesus. Pai, esse coração, quem sabe, se sente fraco, quem sabe, ó Deus, Pai, o medo
tende a chegar no coração devido à situação que está enfrentando, mas fortalece nesta noite. Esta tua filha, esse teu filho, esta igreja está renovando as suas forças através do ouvir da tua palavra, e a tua palavra diz que serão vencedores, e nós cremos na tua palavra que diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, creia na vitória que Cristo tem para a tua vida, desde que permaneçamos fiel a Ele, buscando a Ele, amando a Ele, priorizando as coisas de Deus na nossa vida. Deus salva a tua casa, Deus salva a tua família, Deus abre portas no emprego, Deus abençoa, Deus supre as necessidades. No lugar que você foi humilhado, ali mesmo você será exaltado. Se você tem Deus, Deus será glorificado através da tua vida, porque é Ele que opera em nós tanto querer como agir, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Deus é a nossa vitória. Deus é a nossa vitória. E como a igreja está presente hoje, e alguém queira ofertar, pode ser também online. Você que está em casa, tem aí o número da conta da igreja. E você que está aqui nessa noite, quiser passar, trazer a tua oferta, olha quantos dias, né? Foi tudo online, e hoje você tem a oportunidade. Passe aqui, nós estaremos em seguida encerrando, né? Dizendo para você que é dizimista, você permanece na doutrina, né? Você permanece na doutrina do Senhor. Você que é ofertante, você que permanece em oração. Jesus disse assim, que dão o dízimo de tudo. Fazei isso, disse Jesus. Ele não aboliu o dízimo, ele disse fazer isto, sem negar as outras coisas. Tudo é importante, o nosso trabalho, o resultado, pouco do que Deus tem nos dado, de tudo que Deus tem nos dado, pouco para levar até a casa de Deus, através da fé, e Deus vai abençoar. Meu Deus, meu Pai, abençoa os dizimistas, abençoa os ofertantes, abençoa aquele que tem trabalhado, investido na tua obra de uma forma ou de outra. Quem sabe aquele que hoje está desejando, ó Pai, mas está desempregado, está passando, ó Pai, por um momento de dificuldade financeira, mas em nome de Jesus eu ministro a tua bênção, conforme a tua palavra, Senhor, ministrando a tua bênção em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo, e consagramos para o Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem trazer em nome de Jesus. Tua mão aí em casa mesmo, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a tua vida. Que o Senhor te ilumine através dessa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que você tenha uma semana de vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segura na mão a bênção de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Começa a orar a Deus. Você que ainda está aqui, né? Antes de sairmos daqui, começa uma oração de agradecimento. Começa a agradecer, Senhor, obrigado por estar aqui.